Rodrigo Dias de Vivar. O nome talvez não diga muito para algumas pessoas. Mas existe outro nome que atravessou séculos. Eucide. Guerreiro. Líder. Estrategista. Lenda. Só que talvez a parte mais importante da história dele não esteja nas batalhas. Está na insistência. Porque existe algo curioso sobre homens lembrados pela história. Quase nunca são os mais confortáveis. São os que continuam. Mesmo cansados. Mesmo rejeitados. Mesmo quando o mundo parece não devolver nada. Eucide nasceu na Espanha do século XI. Cresceu em um tempo duro. Guerras constantes. Mudanças políticas. Alianças frágeis. Um mundo onde honra e sobrevivência caminhavam lado a lado. E ainda assim, ele construiu reputação. Não apenas por vencer, mas porque cumpria dever. Mesmo quando o dever custava caro. Existe uma parte da trajetória dele que quase conversa com o homem moderno. O exílio. Eucide foi afastado. Perdeu posição. Perdeu proximidade com o poder. Foi deixado de lado. Imagine isso. Você constrói algo durante anos. Entrega resultado. Luta. Serve. E então um dia está sozinho. Sem aplausos. Sem garantia. Sem proteção. Muita gente quebra aí. Porque descobre algo desconfortável. Enquanto o sucesso existe, todos parecem próximos. Mas quando o caminho fica difícil, sobra pouco. Eucide continuou. E talvez essa seja a lição. O dever dele não dependia de aplauso. Não dependia de recompensa imediata. Não dependia sequer de reconhecimento. Hoje existe uma obsessão enorme por resultado rápido. Resultado em 3 meses. Mudança em 6 semanas. Sucesso imediato. Mas homens como Eucide pareciam viver diferente. Eles pensavam em missão. Não em velocidade. E missão muda tudo. Porque missão suporta atraso. Suporta dor. Suporta solidão. Suporta silêncio. Talvez seja por isso que tanta gente desiste. Não falta força. Falta algo pelo qual vale a pena continuar. Eucide carregava isso. Mesmo exilado. Mesmo longe do centro. Mesmo quando seria compreensível abandonar. E aqui talvez exista algo que conversa diretamente com o nosso tempo. Hoje muitas pessoas querem propósito. Mas poucas aceitam o preço. Querem crescimento. Mas não repetição. Querem respeito. Mas não construção. Querem posição. Mas não responsabilidade. Eucide parece andar na direção oposta. Ele aceita peso. Aceita demora. Aceita dificuldade. Porque compreende algo simples. O dever vem antes da recompensa. E existe outra coisa interessante. Eucide não era apenas guerreiro. Era marido. Pai. Homem de família. Às vezes, quando falamos sobre grandes figuras históricas, esquecemos isso. Transformamos pessoas em monumentos. Mas elas viveram. Amaram. Falharam. Tentaram proteger quem estava perto. Existe algo profundamente humano nisso. Porque sucesso sem pessoas para compartilhar costuma perder brilho. Talvez por isso tantos homens bem-sucedidos ainda pareçam vazios. Construíram patrimônio. Mas não construíram laços. Conquistaram posição. Mas perderam presença. Eucide carregava a espada. Mas também carregava a responsabilidade. E responsabilidade pesa. Pesa quando ninguém vê. Pesa quando falta dinheiro. Pesa quando o futuro parece distante. Pesa quando o mundo recompensa atalhos. Mesmo assim, ela continua sendo uma das coisas mais masculinas que existem. Não força. Responsabilidade. Porque força sem dever pode virar ego. Mas força guiada por responsabilidade vira proteção. Existe uma imagem bonita sobre Eucide. A ideia do homem que continua avançando mesmo quando tudo parece dizer para parar. Talvez por isso ele permaneça. Não apenas na história, mas no imaginário. Porque todo homem, em algum momento, encontra seu próprio exílio. Pode ser desemprego, fracasso, perda, solidão, uma fase ruim, a sensação de que a vida parou. A pergunta então não é: você caiu? Porque quase todos caem. A pergunta é: o que acontece depois? Eucide respondeu continuando. Não porque fosse invencível, mas porque compreendia que algumas responsabilidades são maiores do que o estado emocional do momento. Hoje isso parece estranho. Vivemos uma época que pergunta: como você se sente? Homens como Eucide talvez perguntassem outra coisa: o que ainda precisa ser feito? E isso não significa ignorar dor. Não significa virar pedra. Significa entender que existe algo maior. Família. Missão. Legado. Dever. Porque emoções mudam. Dias mudam.
A sorte muda, mas homens guiados por dever continuam andando. Mesmo devagar, mesmo feridos, mesmo sem garantia. Talvez essa seja a verdadeira herança de Elcide. Ele não nos ensina apenas a vencer. Ensina a permanecer. E às vezes permanecer já é uma vitória enorme.